Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quero pedir que você nos acompanhe na leitura de um versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Logo após, nós vamos convidar as crianças após a leitura. Vamos colocar de pé. Atos dos Apóstolos, se você puder ficar de pé. Atos 9, versículo 31. Nos diz a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos ler juntos? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Quero convidar as crianças à frente com as suas professoras. Nós queremos pedir que a última fileira, como já está reservada lá da galeria, ela assim permaneça. As nossas crianças, com a idade mais elevada, elas estão recebendo ensinamento sobre a palavra de Deus, no que diz respeito à ceia do Senhor, e nós vamos estar celebrando a ceia, e vai ficar lá reservado para que elas possam, no momento da ceia, possam estar aqui, possam presenciar, e aquilo que elas estão aprendendo, elas possam estar visualizando e compreendendo tudo aquilo que nós fazemos ao celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos orar, vamos curvar a nossa fronte. Pai Santo, nós damos graças por esta noite. Te adoramos pela bênção de estarmos vivos e podermos adorar e bendizer o Teu nome. Te adoramos pela bênção de estarmos reunidos como Teu povo, Tua igreja, e podermos proclamar o amor do Senhor, o poder do Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor, que fazem com que a Tua igreja seja vitoriosa sobre a face da terra. Ó Deus, fala aos nossos corações, como vens falando ao longo de todo o culto. Fala-nos através da Tua palavra, de modo especial através desta revelação especial, da Bíblia, da Tua palavra, revelação para os nossos corações. E, ó Deus, nos ajuda para que o Teu Filho Jesus seja Ele quem edifique a igreja que pertence a Ele nos nossos corações. Tira de nós as ideias erradas, equivocadas, trocadas de igreja, e nos ajuda a compreender aquilo que Tu queres através da Tua palavra. Faz isto, ó Deus, pelo Teu grande amor por cada um de nós, pelo Teu grande amor, ó Pai, por Teu Filho Jesus, por Teu grande amor pelo corpo do Teu Filho Jesus, que é a igreja, desde o mais pequenino ao mais idoso. Que o Senhor possa nos abençoar. Clamamos a ação poderosa do Teu Espírito, maravilhosa, nos nossos corações. Que oramos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar.
a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Que desafio, irmãos, ser igreja hoje. Um século e numa sociedade, no milênio de tanto relativismo. Tem igreja para tudo que é gosto, como também tem supermercado para tudo que é gosto. Lamentavelmente, como alguém comentava e comparava e dizia, parece que em cada esquina tem um barzinho, um banco Bradesco e uma igreja. Como se fosse um negócio. Grandes igrejas, grandes negócios, como alguém também já disse. Que tristeza nos perdermos ao longo da caminhada. E o mais triste de tudo é que são famílias, são pessoas, são vidas, que se não entenderem o papel da igreja, a função da igreja, a quem a igreja pertence, perdem suas vidas, perdem uma passagem tão preciosa sobre a face da terra. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eram momentos que Jesus já estava prevendo e antevendo para os seus próprios apóstolos, momentos tão difíceis. Como ele disse, o pastor seria ferido, as ovelhas seriam dispersas. E parecia que aqueles apóstolos se sentiam tão poderosos, tão intocáveis. Imagina que com os milagres que Jesus foi fazendo, algo extraordinário que ninguém em toda a existência humana conseguiu fazer. Enumere os milagres de Jesus até chegar ao ponto de restaurar a vida a tantas pessoas. Algo extraordinário, fabuloso, ao ponto de que os seus próprios discípulos, perdidos diante de coisas tão majestosas, gloriosas, grandiosas, em um dado momento, quando Jesus não foi recebido em uma aldeia, um deles então chega para Jesus e diz, mestre, quer que mandemos descer fogo dos céus para consumir estes? Olha, que coisa triste. Eles perderam a visão do que era o reino de Deus. Estavam tão obcecados com o poder e com as maravilhas que estavam vendo. Jesus os mandou de 2 em 2, eles saíram, espalharam o Evangelho, e então quando eles retornaram, depois de terem pregado, recebido missão do Senhor Jesus Cristo, eles voltam e num relatório, eles demonstram um pouco do que estava se passando no coração deles. Eles disseram, mestre, até os demônios se nos submetem. Eles estavam assim extasiados. Nós estamos dando ordens e os demônios estão se submetendo a nós, às nossas ordens. E Jesus vai ter que mostrar a eles que havia algo muito mais extraordinário, maior, do que demônios se submeterem a cristãos, a quem estava seguindo o Senhor Jesus. Alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Muito mais precioso do que dar ordens em demônios, e demônios se submeterem. Pensar em todo o sofrimento pelos quais o Senhor Jesus Cristo passaria, mas ele havia preparado também os seus apóstolos. Jesus disse que eles haveriam ser levados a tribunais romanos, que eles seriam perseguidos pelos seus próprios compatriotas. Pensar que Jesus passou tantas coisas e aqueles apóstolos ainda não estavam se dando conta do que estava para acontecer com o seu mestre. Tribunais romanos, escárnio, todo tipo, e por fim, a pior de todas as mortes, a cruz. A crucificação, e conforme falamos hoje pela manhã, estamos aí com esse espírito natalino, já já isso passa, depois vem o espírito de monte.
e depois então vem a Páscoa, e a gente vai de feriado em feriado, a gente não se dá conta das coisas, não para pensar um pouco e refletir o que Jesus fez por nós. Tamanho sacrifício, tão grande sacrifício. Não nos damos conta, muitas vezes, e até comentamos isso hoje pela manhã, quando aquele louvor, de vez por outra cantamos, que nós não sabemos o preço que foi pago lá na cruz, e não sabemos. Veja bem, nós sabemos que Jesus deu a vida por nós. A pior coisa, e até como pastor, muitas vezes, você confortar alguém que está passando por uma dor tão tremenda. Imagina que é você falar para alguém que perdeu o seu cônjuge. Eu fui aprendendo ao longo dos 27 anos de ministério. Como é que eu vou dizer para uma pessoa, eu sei o que você está passando? Não, eu não sei. Meu cônjuge está vivo. Eu faço uma ideia do que você está passando. Eu não sei a dor de perder um cônjuge, ou outras dores. Algumas sei, outras não. Como é que eu vou dizer que eu sei o preço, o sofrimento de Cristo na cruz? Não. Nos chocamos em ver cenas tremendas de filmes aí e não fazemos ideia de sofrimento. Imagino que quem compôs o hino, ao dizer de não saber o preço, não é que ele não sabia que Jesus deu a vida por nós. Ele está querendo exatamente mostrar o que a igreja depois foi vivenciar e aprender na pele, os apóstolos. O que era dar a vida, só que com uma diferença: Jesus deu a vida sendo ele santo, puro, perfeito, sem pecado. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando os apóstolos foram mortos, eram pecadores que estavam morrendo pelo seu mestre perfeito. Há muita diferença. O mestre perfeito, puro, santo, bom, de tantas qualidades, não temos como enumerá-las todas. Ele sim morreu por nós e pagou um preço altíssimo. É expressar mais do que a vida. É o coração que foi colocado ali, as emoções, todo o seu ser, por mim e por você. E é esse Jesus, então, que fala à igreja. Alguém já afirmou que a verdadeira paz não é a ausência de guerra, mas a verdadeira paz se faz pela presença de Deus. A igreja tem paz, irmãos, não é quando ela não é perseguida. Os primeiros cristãos foram perseguidos, foram acusados injustamente, foram maltratados, foram lançados na arena para espetáculo ao mundo, até perder a graça. Até a população não vê mais graça, parte da população romana não vê mais graça de ir à arena para ver o quê? Cristãos morrendo, indefesos, se abraçando, orando, clamando ao seu Deus, muitos deles sem reação, mortos ao fio da espada, mortos cerrados ao meio, mortos crucificados, mortos decapitados. E mesmo assim, a Bíblia vai dizer, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Observe que isso é o capítulo 9, não está muito distante do capítulo 8, quando o apóstolo Paulo perseguiu severa e duramente a igreja. Perseguindo os judeus que haviam se convertido ao Evangelho do Senhor Jesus, ele os tirava de suas casas, tinha carta e autorização das principais autoridades judaicas para então arrastar essas pessoas pelas ruas como exemplo aos outros judeus, para que eles não se convertessem ao Senhor Jesus Cristo, não reconhecessem Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta foi a igreja que creu no Senhor Jesus. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Essa igreja continuava sendo edificada, mas ela tinha paz. Alguns até desistiram, alguns negaram a fé e não voltaram mais. Mas milhares e milhares são contados como aqueles, muitos deles até anônimos, para os homens, não para Deus. As suas obras foram registradas, o seu testemunho registrado, e eles receberão galardão conforme a palavra de Deus.
Essa igreja maravilhosa que em meio às lutas estava deixando as marcas de uma igreja verdadeira, as marcas da igreja de Jesus. De tantas marcas, me permita olhar para pelo menos 3 delas que estão aqui tão claramente. A primeira marca que observa olhar para o que a palavra de Deus nos fala é que a marca, uma das marcas da igreja de Jesus, é que ela está sendo edificada no Senhor. Veja como a Bíblia diz: edificando-se no Senhor, é o que a palavra de Deus fala. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se, e ela faz isso no Senhor. Eles estavam fundamentados, firmados nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isso era edificar a igreja sobre a rocha. Porque o grande problema é que cada um de nós temos muitas ideias povoam as nossas mentes e a gente começa a construir as nossas ideias de igrejas. Muitas delas erradas, muitas delas até contrárias à palavra de Deus, e eu e você temos que trazer e clamar a Deus que traga o nosso coração cativo à palavra. Essa igreja estava edificando-se no Senhor. Ela estava sendo firmada, e a palavra de Deus nos diz que essa igreja perseverava, como diz lá em Atos 2:42, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E de quem eles receberam a doutrina? Do Senhor Jesus Cristo, a rocha. A igreja precisa ser edificada sobre a rocha. Sempre nós temos que estar nos perguntando, que estamos ensinando, que estamos compartilhando, como nós estamos nos firmando, em que estamos. A palavra, a rocha, o Senhor Jesus Cristo é a nossa base. Tem que ser constante isso. Essa foi uma marca da igreja. Por isso nós pregamos a palavra domingo após domingo. Por isso estamos nos grupos compartilhando a palavra. E não é privilégio só de um, não é privilégio só do pastor pregar a palavra de Deus. Essa igreja estava pregando nos seus mais diversos meios. Quando nem havia diácono, aparecia um Filipe da vida, usado por Deus para levar a palavra ao eunuco. E Deus converteu o coração daquele eunuco. Não só os apóstolos, não era privilégio de um grupinho, não. A igreja estava espalhando a palavra. A reforma da qual então tratamos e falamos no mês de outubro, comemoramos esses 500 anos, tentou trazer, lutou por trazer isso, o sacerdócio de todos os cristãos, de todos os crentes do Senhor Jesus Cristo. Cada um, cada discípulo, cada crente no Senhor Jesus é um sacerdote, precisa compartilhar a palavra, precisa levar a palavra de Deus ao seu vizinho, ao seu amigo, com quem você trabalha, precisa compartilhar esta palavra poderosa, e cabe ao Espírito Santo então operar os frutos que Ele deseja, conforme a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta igreja estava edificando-se no Senhor. A igreja não vai edificar-se no Senhor se eu e você não abrirmos a Bíblia, se nós não orarmos em casa. Conta-se a história, e talvez você já tenha visto, de uma família que convidou o pastor, e num prazer e numa alegria tão grande recebeu o pastor e a família. Eles fizeram um jantar, prepararam tudo, e depois que acabou o jantar, o pastor, a família foram embora. A mulher, então, a esposa, chamou o marido e disse: olha, eu tenho uma coisa não muito agradável para dizer. Ele disse: o que foi? Ele disse: olha, convidamos o pastor, a família, e eu fui olhar e está faltando uma faca. Eu disse: como? Está faltando uma faca do talher da gente. O talher todo dourado, todo bonito e tal. E quando eu fui olhar, era exatamente a faca da mesa do pastor, da cadeira dele. O pastor levou a faca dourada da gente. E o marido ficou desesperado. Ele disse: não fale nada, não vai causar um constrangimento desse, imagina. Aí vai acusar o pastor de ter roubado a faca. E lá vai a história. E então um ano se passou. E então disseram: vamos convidar o pastor de novo, para a família, para jantar. E vamos ficar acompanhando tudo. Já parou para pensar que coisa constrangedora? E depois, então, que acabou o jantar, acabou tudo e tal, a esposa com o marido chamaram o pastor reservadamente e disse: pastor, desculpa, nós convidamos o senhor para jantar. Veja só, hoje não desapareceu nada. E ele fez: como assim? Ele disse: a faca. Ele fez: e faca? Ele disse: do jantar. Ele disse: hoje? Ele disse: não, de um ano atrás.
Desapareceu. E diz a história que o pastor olhou e disse: vá lá na sua Bíblia, na estante, a faca está dentro da Bíblia. Está lá dentro da Bíblia, da sua Bíblia. Edificando-se no Senhor. Quantas vezes não abrimos a palavra? Quantas vezes não oramos? Não tem como ser uma igreja forte. Não tem como ser uma família forte, fundamentada na palavra. Não tem como ser um cristão forte, se ele não estiver se alimentando da palavra. Faça um voto com Deus: Senhor, dia que eu não leio a palavra, é dia que eu não como, não me alimento. É jejum, manhã, tarde e noite. E se for dia de grupo de oração no lar, ou dia de PG, melhor ainda. Você não vai comer do lanche se você não ler a palavra. Como nós precisamos ser uma igreja que está sendo edificada na palavra. Quando você estuda a Bíblia na escola dominical, quando você estuda a Bíblia na pregação, nos grupos de oração, nos pequenos grupos, que coisa maravilhosa ver essa palavra produzindo fruto no nosso coração, transformando as nossas vidas, não é usando um contra o outro, mas vendo a igreja sendo edificada. Mas essa igreja não estava só sendo edificada no Senhor. Uma das marcas da igreja não é só ser edificada no Senhor. A Bíblia nos ensina que esta igreja estava caminhando no Senhor, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Isso é muito claro quando a palavra nos coloca. Santo Agostinho dizia que muito mais do que simples ausência de guerra, a paz define o estado do homem que vive em harmonia com Deus, consigo mesmo e com os outros. Quem não tem paz consigo não vai ter paz com os outros. E quem não tem paz consigo não tem paz com os outros, não tem paz com Deus. Recebemos da paz de Deus para termos paz na nossa relação com o Pai, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para termos paz conosco, vivermos bem conosco, para aprendermos a viver bem uns com os outros. Porque a igreja não está estagnada, a igreja está caminhando. E você não pode, como cristão, parar, estagnar. Não, você precisa caminhar, você precisa crescer. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja ativa. Era uma igreja dinâmica. Era uma igreja cujos dons e talentos estavam a serviço do rei. Membros e ministérios diversificados, voltados para a edificação e para a evangelização. O que é que nós estamos fazendo? Há tanto serviço. Você tem até aí, vez por outra, colocamos todos os ministérios da igreja, e como outras e tantas outras oportunidades. Às vezes a gente ficar reclamando e murmurando e falando uns contra os outros. Não, para um pouquinho e pense: Senhor, o que é que eu posso fazer que faça diferença na vida de pessoas? Em que área eu posso servir? Eu posso ser útil em que área? De repente há até algum serviço que não está sendo prestado e que você vê que ele não tem isso daqui. Tem serviços que vêm da disposição do coração de cada um de servir. E que, procurando a liderança: pastor, eu gostaria de desenvolver um trabalho aqui nessa área. E ter apoio, ter orientação, compartilhar as ideias. Mas veja, é uma igreja que caminha, ela não está parada em tudo que ela faz. Ela caminha por pessoas, ela caminha por famílias, ela caminha por grupos, ela caminha por trabalhos, por ministérios. A igreja estava caminhando e caminhando no temor do Senhor. O Império Romano não foi capaz de deter essa igreja. O judaísmo não foi capaz de deter essa igreja. O pecado não foi capaz de deter essa igreja, muito embora fosse uma igreja composta por pecadores. As portas do inferno não prevaleceram contra esta igreja, por mais que o inferno tentasse contra a igreja. Nada foi capaz de deter a igreja, e aí você não pode esquecer isso, do Senhor Jesus Cristo. Cantamos muitas vezes, né? O nosso general, o nosso comandante é Cristo. Sim, Ele é o cabeça da igreja. E a igreja caminha e caminha no temor do Senhor, caminha porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja.
Ela não depende de nós, pastores. Me permita até uma colocação. O pastor Luiz está pregando fora hoje. O pastor Manuel teve que ficar na congregação e estar conosco. Mas veja, a igreja não depende dos pastores, a igreja não depende dos presbíteros, a igreja não depende dos diáconos, a igreja não depende dos líderes de ministério, dos líderes de pequenos grupos, dos líderes de grupos de oração nos lares. A igreja não depende de nós, a igreja depende do cabeça. Se o cabeça não agir, não há igreja. Por isso que ele declarou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A quem Deus quiser, Ele vai salvar. A quem Ele planejou, desejou e desde a eternidade elegeu, Ele vai buscar. Se eu e você cruzarmos os nossos braços, Ele vai fazer as pedras clamarem. Se não fizermos o que temos que fazer, vamos perder a oportunidade de ser a igreja hoje. 83 anos de história esta igreja. Louvado seja o Senhor por isso. Cada um cumpriu o seu papel. Estou vendo aqui o presbítero pai de Neemias. Me lembra aqui Agenil. Eu ia falar Agenil. Não, já basta Adriel. Então é melhor pedir socorro aos universitários e sua esposa. Me lembra o nome da esposa? Silene. Foi presbítero aqui da igreja, servir ao Senhor aqui na igreja. E olhe para o passado da igreja. Cada um deu sua contribuição, e hoje é o meu tempo e o seu tempo de ser igreja, de caminhar no temor do Senhor, de servir ao Senhor. É o nosso tempo. Mas eu quero terminar dizendo que uma outra marca desta igreja não é só que esta igreja ela estava edificando-se no temor do Senhor, não só que esta igreja estava caminhando no temor do Senhor, mas que esta igreja estava crescendo no Senhor, crescendo no Senhor. Estavam sendo fortalecidos, encorajados, animados pelo Espírito Santo de Deus para continuar a caminhar. Não é fácil crescer, não é fácil prosseguir, não é fácil se firmar em meio a tanta perseguição e perseguições que levavam cristãos à morte. Nunca esqueça isso. Nós não sabemos o que é nos reunirmos e dizer assim: onde está o irmão fulano? Ah, não está sabendo não? Não, o que foi que houve? Ah, o irmão fulano foi levado à arena, morreu ontem à noite, foi lançado lá em espetáculo. Nós não sabemos o que é isso. Que privilégio nós temos de nos reunirmos, mesmo com esta violência aí, mas não chega ao ponto do que era o Império Romano, a perseguição dos romanos e dos judeus. Quanto mais cristãos morriam, muito mais pessoas aceitavam o Evangelho, recebiam a Jesus como Senhor e Salvador, e podiam desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Vidas e mais vidas. Estava olhando o rol de membros da igreja. Se todos vierem e ocuparem o seu lugar, não cabe. Vai ter confusão. Vai ter irmão brigando pelo lugar do banco. Saia daí, esse lugar é meu. Eu não vim domingo passado, mas hoje estou aqui e esse lugar é meu. Se todos vierem no mesmo domingo, e parece que o pastor torce mesmo para não vir todo mundo, para não dar confusão no meio, então o revezamento até ajuda um pouco. Não, mas a gente não pode pensar assim. Cada um tem que ocupar o seu lugar. Seguir a Jesus é compromisso com Ele, que é o cabeça da igreja. Número tem que significar para a gente, porque significou na palavra. Às vezes fico vendo, pastores, nós temos dois extremos, pastor Hernandes Dias Lopes já falou sobre isso, porque pensar que a marca da igreja é crescer no Senhor, sim, porque crescer, porque é a nossa missão, dada por Jesus, que façamos discípulos, foi o que Ele disse: façam discípulos, proclamem o Evangelho, ensinem o Evangelho, batizem, façam discípulos, foi o que Jesus mandou fazer. Então, naturalmente, que Ele deseja alcançar vidas, Ele deseja alcançar famílias. Pastor Hernandes Dias Lopes dizia que nós vivemos num evangelicalismo, que vivemos nos extremos. Ou é a numerolatria, a adoração ao número, ou é a
gordofobia é o medo de crescer. Tem igreja que acha boa ficar naquele tamanho ali, não, porque já está bonzinho, né? Se começar a crescer, vai ter que fazer mais campanha para o ar-condicionado, vai ter que ajeitar, vai perder o salão, vai isso, vai aquilo. Mas a igreja tem que fazer discípulos. E não dá também para colocar uma placa: desculpa, estamos lotados, procure outra. Temos que ser bênção na vida das pessoas. Então temos o medo? Não, nós não podemos viver na numerofobia. Também não temos que viver na numerolatria, idolatrar o número. Acho que a pergunta mais boba que se tem em conversa de pastores é quando nós dizemos: vem cá, tem quantos membros da tua igreja? Às vezes eu estou até brincando: nenhum, acabou tudinho. Eu disse: puxa, fechou a igreja? Eu disse: a minha não, porque eu não tenho, a igreja não é minha. A igreja é de Jesus. Então essa coisa que a gente fica brigando por número, idolatrando número, não. Um pastor chegou e disse: olha, na minha igreja tem 5.500 e pouco. Eles têm quantos? 5.500 e pouco. Isso é mentira, rapaz. Ele está ali não cabe nem 600. Ele disse: vai lá domingo para você ver. Ele fez reforma no templo. Ele disse: não, é o mesmo templo. Ele disse: não cabe nem 600, como é que vai caber 5.600? 5.500 e pouco. Chegou o domingo lá, o pastor foi para fazer a prova. Ele disse: cadê os 5.500 e pouco? Ele disse: não, hoje só vieram os 500 e pouco. Os 5.000 estão tudo espalhados em casa. É gente que está perdido com número. Mas veja, você é número, mas você é mais do que número. Louvado seja Deus por isso. Na primeira pregação de Pentecostes foram quase 3.000. Como é que nós somos sérios? Não vamos ver isso. Quase 3.000 convertidos ali. Depois a Bíblia diz que só o número de homens chegou a 5.000. E assim a igreja foi crescendo. Nós não vamos adorar e não vamos ter medo de números. Nós temos que proclamar o Evangelho, temos que discipular, fazer, sim, é a chamada para nós. É o desafio, é a missão que nos foi dada. E essa igreja estava crescendo em números, porque só de 5.000 já era o número de homens. Imagina as mulheres. O que era muito normal e natural naquela época, mesmo os jovens casarem tão cedo. Então já se imaginava que quando a Bíblia diz que só o número de homens chegou a 5.000, a igreja já tinha mais de 10.000 pessoas, com mulheres, com crianças, com jovens, sim, filhos. Esta foi a igreja do primeiro século. Dia após dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A nossa oração não é a estatística, não é a preocupação com números, não. É pensar vidas. É na hora que um assume a responsabilidade de cuidar do outro. Pastor, não tem como cuidar de 350 membros, não tem como. Nem 3 pastores, nem 10, 12 presbíteros, não. Nós precisamos de gente mais perto de gente. E a igreja é isso. É gente que se preocupa com o outro, que dá o ombro para chorar, que partilha do sorriso, que está lá no momento da dor, que representa a liderança, porque é a igreja, que sofre junto e também se alegra junto. E louvado seja o Senhor por isso. A igreja do Senhor Jesus tem essas marcas. Ela estava edificando-se no Senhor, ela estava caminhando no Senhor e ela estava crescendo no Senhor. Eu e você, nós somos desafiados a sermos hoje a igreja de Jesus neste lugar. Se você é membro da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, eu quero desafiar você a ser edificado no Senhor, a caminhar no Senhor, a crescer no Senhor, para que outras pessoas conheçam ao Senhor Jesus Cristo através da sua vida. Se você nos visita nesta noite, é membro de outra igreja, Deus abençoe, seja bênção também no Senhor. Busque ser edificado no Senhor, busque caminhar no Senhor, busque crescer espiritualmente no Senhor, levando também outras pessoas a conhecerem o amor do Senhor Jesus Cristo. São marcas da igreja, uma igreja que está edificando-se no Senhor, uma igreja que está caminhando no temor do Senhor, uma igreja que está crescendo no Senhor.
não vai adiantar eu e você apontarmos falhas e defeitos. Às vezes eu me pergunto, o que Jesus diria se eu fosse me colocar diante dele e apresentar falhas e defeitos da igreja? O templo aqui foi lavado, encerado, tudo aí, como anualmente se faz, como manutenção. Eu tomei um susto quando foram lavar lá atrás. Você não imagina a cor da água do gabinete pastoral. Aqui é branco. Esse terno aqui é branco, comparado à cor da água. E quando eu vi, eu brinquei, eu disse, meu Deus, tudo isso é pecado? Meu, sozinho ou nosso? Confessado, colocado, buscado perdão, buscado conserto, o trabalhar de Deus. Veja, Deus nos ama tão profundamente, Ele não desiste de nós. Ele ama a igreja dele espalhada sobre a face da terra. Nós lemos um texto maravilhoso de Efésios capítulo 5. Nós lemos, no momento que estivemos fazendo a leitura por todos juntos, dizendo que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentar essa igreja como noiva, a Ele mesmo, o noivo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável, santa e sem defeito, santa e sem pecado. A igreja de Jesus está sendo trabalhada. Mas eu quero terminar com a mesma pergunta que aquele pastor tão sábio fez naquele congresso. Que igreja está sendo edificada no seu coração? Que igreja está sendo edificada no seu coração? Eu espero que esta igreja que está sendo edificada no seu coração tenha as marcas da igreja de Jesus, conforme pelo menos esse texto de Atos 9:31. Espero que essa igreja que está sendo edificada no seu coração seja a igreja que está edificando-se no Senhor, caminhando no Senhor, crescendo no Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe.